Bom dia, professora, bom dia, turma. Estou aqui, representando como se fossem os planos de aula. E esse primeiro plano de aula será para o sexto ano do ensino fundamental, anos iniciais. O tema escolhido foi as mulheres no Egito e na Mesopotâmia. O tempo necessário para essa aula será de 4 aulas, então vamos precisar de 150 minutos. O objetivo da aula: reconhecer o papel da mulher no Egito e na Mesopotâmia. Conteúdo: serão abordados aspectos que fazem parte do trabalho, com a habilidade EF06-HI19 de História, que consta no BNCC. A habilidade deve ser desenvolvida ao longo de todo o ano e isso é observado que ele não será contemplado em sua totalidade só numa aula, como em várias aulas, ao longo do ano. Então, de primeira a terceira serão através de uma aula expositiva dialogada, a exposição do conteúdo, com apoio e participação ativa dos alunos. Nesse método, os alunos são levados à interpretação, questionamento, assimilação com fatos da realidade e discussão do tema proposto. Isso suscita nos estudantes a análise crítica em contraposição à passividade intelectual. Já na quarta aula, o trabalho em grupo sobre o ensino de história e cultura africana e asiática. Essa já é uma técnica conhecida, onde os estudantes se reúnem em grupos para analisar e discutir os conteúdos sugeridos. Esse tipo de trabalho conduz os alunos à reflexão analítica, interpretação, consideração das diferentes hipóteses e explicação das conclusões. Agora o detalhamento da aula. Um primeiro momento vai ter apresentar um slide, para uma introdução da aula, mostrar a imagem para gerar o debate na sala de aula e o direcionamento para anotar informações importantes e tirar dúvidas. Nas aulas 2 e 3, um primeiro momento, a compreensão sobre o conhecimento dos alunos, acerca do assunto e qual a posição dos mesmos diante do que foi exposto. No segundo momento, vai ter uma explicação sobre o trabalho a ser realizado em grupo e apresentado na aula seguinte, podendo o aluno se reunir via redes sociais. Na quarta aula, no primeiro momento, vai ter uma apresentação por meios diversos, como vídeos, fotos, sobre a pesquisa, realizada pelos alunos. Os recursos materiais: uma cópia impressa ou projeção do material de contextualização, cópia impressa ou projeção das instruções da problematização e da sistematização, uma apresentação em PowerPoint e um dicionário. A avaliação vai ser formativa e o instrumento avaliativo é o projeto e o grupo de discussão. Tá? A aula será organizada por momentos distintos que serão introduzidos seguidamente de acordo com a finalização do momento anterior. Algumas dessas atividades propostas serão feitas após a aula e serão avaliadas a partir de relatório e discussão com os alunos na aula seguinte. Agora vamos para o plano de aula 2, que foi feito para o primeiro ano do ensino médio. O título da aula é O que é a filosofia? Do mito à filosofia. Serão necessárias 4 aulas, totalizando 180 minutos. O objetivo dessa aula é compreender a filosofia como atividade que busca o conhecimento e reconhecer a importância do pensamento crítico e da atitude filosófica como ferramenta de transformação pessoal e da sociedade. Compreender o questionamento como fundamento da atitude filosófica e distinguir a aparência e a realidade, opinião e conhecimento do senso comum e senso crítico. Exercitar o pensamento crítico contextualizado à realidade dos estudantes. O conteúdo, é o amor ao conhecimento. Para que serve a filosofia? A curiosidade como característica humana, o pensamento crítico, o senso comum e a atitude filosófica. Também será utilizado o texto Alegoria da Caverna de Platão, a teoria das ideias, o dualismo platônico e um debate. O que é a caverna atualmente? Então, como estratégia, a primeira aula vai ser uma aula expositiva dialogada,
Uma exposição, né, de conteúdo com apoio e a participação ativa dos alunos. Nesse método, você leva o aluno à interpretação, questionamento e assimilação dos fatos da realidade e a discussão dos temas propostos. Na segunda aula, uma apresentação de PowerPoint, onde vai ter uma exposição de conteúdo em vídeo e imagens para os alunos poderem anotar tudo e tirar dúvidas posteriormente. Nas aulas 3 e 4, um trabalho em grupo. Essa é uma técnica já conhecida, onde os estudantes se reúnem em grupos para analisar e discutir os conteúdos sugeridos. Esse tipo de trabalho conduz os alunos a fazerem uma reflexão crítica, analítica, interpretando e considerando as diversas hipóteses e a explicação das conclusões. Agora o detalhamento da aula. A aula 1, no primeiro momento, uma conversa intencional com os estudantes sobre a curiosidade, a vontade de saber, de descobrir e conhecer. Na segunda aula, uma apresentação de PowerPoint com citações de filósofos ao longo da história. No segundo momento, uma pesquisa, em meios diversos sobre o papel da filosofia e o que é filosofar. Nas aulas 3 e 4, a leitura coletiva da passagem com as intervenções do professor. No segundo momento, uma exposição com a introdução ao pensamento de Platão. E no terceiro momento, o tema do trabalho em grupo, será debate. Fake news são as sombras da caverna? Os recursos materiais. O celular, podendo ser tablet ou computador também. Material complementar, recursos visuais em PowerPoint. Texto, com a passagem de A República, referente à alegoria da caverna. Livro 7. E um livro didático. A autoavaliação será a autoavaliação dos estudantes sobre a sua perspectiva sobre filosofia, se comumente agem de forma crítica e se possuem atitude filosófica. Também será feita uma segunda avaliação, através de participação de debate e produção de texto sobre notícias falsas, opinião e o senso crítico deles. As etapas para preparar a aula. A aula será organizada por momentos distintos que serão introduzidos, seguidamente de acordo com a finalização do momento anterior. Algumas das atividades propostas serão feitas durante, o período das aulas e outras depois da aula e serão avaliadas a partir de um relatório e métodos avaliativos e a discussão com os alunos na aula seguinte. Feito isso, então tá explicado os dois planos de aula, como seriam feitos numa sala de aula real. Dito isso, obrigado e boa tarde.